Glória a Deus, dá uma salva de palmas para o Senhor. Boa noite, você pode se assentar. Nós estamos celebrando ao Senhor, cultuando a Deus. E é um dia diferente, é um dia onde nós estamos na Copa do Mundo, né? Celebrando aí também a alegria de torcermos, comunhão, né? Hoje eu escutei de uma pessoa: o Brasil pode até jogar mal, pode até perder, mas a gente se alegra, né? São motivos que fazem a gente se reunir para celebrar. E a gente entende isso com muita naturalidade. Motivos que temos para celebrar. E o brasileiro sabe fazer isso. O carioca ainda mais, né? A gente sabe se reunir para celebrar. E a gente está aqui agora celebrando o Rei dos Reis, o Senhor Jesus. E a gente se esquece, porque assim, tem um tempo que o Brasil não ganha uma Copa do Mundo, mas a gente tem expectativa. Só que o Senhor Jesus, ele nunca perdeu. O Senhor Deus, ele nunca perdeu nada. E às vezes, sabe uma coisa que tem uma tendência na gente, que a gente se acostumar com as coisas. A gente se acostuma com coisas boas e ruins. A gente se acostuma com um carro bom, se acostuma com um carro ruim, se acostuma com um apartamento bom, com um apartamento ruim. A gente se acostuma. E às vezes a gente se acostuma porque Deus ganha todas as batalhas. A gente se acostuma que Deus é todo poderoso, e a gente deixa de valorizar e de celebrar. Então hoje nós estamos num culto diferente, um culto um pouquinho mais cedo, mas nós hoje sabemos, estamos aqui dizendo que não nos esquecemos que o mais importante das nossas vidas é o Senhor Jesus. A celebração real mesmo é a celebração de que Deus, ele é vitorioso, de que ele nos salvou, ele nos sustenta e vai continuar nos abençoando. Essa é a coisa mais importante das nossas vidas. Mas ele também quer que a gente tenha comunhão, alegrias, não há pecado nenhum nisso. Nós só não podemos esquecer de que o mais importante sempre vai ser o Senhor Jesus. Sempre vai ser a celebração a Ele, sempre vai ser a gratidão a Ele, sempre vai ser nosso relacionamento, nosso entendimento de que Ele é a pessoa mais importante desse mundo. Como eu falei, o Brasil hoje pode sair daqui até, nós podemos sair daqui até um pouquinho chateados que o Brasil pode perder, mas a alegria do Senhor ninguém rouba da gente. A alegria de sermos filhos do Senhor ninguém rouba da gente. E nós estamos em culto ao Senhor, e é com essa convicção nós vamos continuar adorando ao Senhor com nossos dízimos, nossa oferta. Momento de culto onde a gente entrega algo ao Senhor, fazendo, né, uma analogia, uma alusão ali ao jogo que nós vamos assistir mais tarde. A gente torce com força, a gente grita, a gente reclama, né? Torcedor é assim mesmo, tem que ser assim. Mas nós também temos que celebrar o Senhor, ou também não, com mais força ainda, com mais alegria ainda. Nós temos que manifestar nossa adoração ao Senhor com mais força e alegria do que uma torcida de futebol, de jogo, né? Do que uma torcida por alguma conquista terrena. E esse é um dos momentos onde a gente testa nossos corações. E eu não estou falando de um valor, estou falando do ato, da atitude, do entendimento, né? De falar assim: olha, poxa, eu estou contribuindo, eu estou ofertando, eu estou participando. Às vezes você não tem muita coisa, porque o mês pode estar apertado, alguma coisa aconteceu, e Deus sabe. Tanto que Jesus, certa vez, ele em um culto, olhando as ofertas, que ele estava ali olhando para o gasofilaço, para a cesta, ele estava perto. Uma viúva foi lá, colocou, e ele falou assim: ó, para aqui, que ela colocou, uma oferta foi a dela, ela deu tudo o que tinha. Não é um incentivo para você dar tudo que tem, é um incentivo para você avaliar o seu coração e o que você tem ofertado. Porque quando a gente traz uma oferta, a gente não está ofertando um valor, a gente está ofertando o nosso coração. Porque a Bíblia diz que onde está o nosso coração, ali está o nosso tesouro. Então quando a gente fala assim: não, peraí, meu tesouro não é o dinheiro, é o Senhor, é o altar, é a comunhão. O meu tesouro é a oferta, meu tesouro é poder cultuar, né, ao Senhor, é poder honrá-lo. Esse é o meu tesouro, é o relacionamento. Mas não importa o valor, o que importa é a atitude, o que importa é a motivação dessa atitude.
O que importa é o seu culto. Então nós vamos adorar o Senhor aqui com nossos dízimos, nossa oferta, enquanto cantamos mais essa canção. E você vai poder fazer isso aqui nos gasofilaços. Nós temos máquinas de cartão de crédito aqui na frente, lá atrás, o Pix da igreja, né, as contas. Adore ao Senhor. Vamos trazer aqui ao altar a nossa oferta, o nosso dízimo de gratidão e adoração a Ele, em nome de Jesus. Deus te abençoe. Pressionados, mas não desanimados, perplexos, mas não desesperados, estamos de pé. Perseguidos, mas não abandonados, abatidos, mas não destruídos, estamos de pé e não caminhamos pelo que vemos. O que nos move é o que nós cremos. Nação Santa, somos a igreja, vivemos por fé, estamos de pé. Vem assim, ó. Perseguidos, mas não abandonados, abatidos, mas não destruídos, estamos de pé e não caminhamos, não caminhamos pelo que vemos. O que nos move é o que nós cremos. Nação Santa, nós somos a igreja, vivemos por fé, estamos de pé. Vamos orar. Senhor, muito obrigado, porque nós temos esse privilégio, né, de sermos teus filhos, sermos sustentados pelo Senhor, termos presentes, mimos, saúde, trabalho, esperança e reconhecimento também de que tudo vem do Senhor, e é uma alegria ofertar ao Senhor, participar da tua obra, que abençoa outras pessoas. Nós pedimos que a tua casa possa gerir bem todos os recursos, pedimos que cada casa também, representada aqui pelos nossos queridos irmãos, cada um que está aqui possa também ter boa gestão nas suas casas, e que a semente que o Senhor tem colocado em nossas mãos realmente nunca falte, e que ela seja plantada, que possa germinar e dê muitos frutos. Nós te agradecemos e declaramos que essas ofertas, esses dízimos, são em adoração ao Senhor, em nome de Jesus Cristo. Amém.
Você está feliz? Feliz mesmo? Será que o Espírito Santo está feliz com você? Amém ou não amém? Demora para responder. Ele fala assim, não sei, não perguntei para ele. Né? Glória a Deus. Queridos, abram suas Bíblias aí, acompanhem comigo, você que não trouxe, a leitura aqui no telão. Livro de Josué. Josué, capítulo 1. Josué, capítulo 1, versículo 1 também. E a palavra de Deus diz o seguinte: depois que Moisés, servo do Senhor, morreu, o Senhor falou a Josué, filho de Num, auxiliar de Moisés, dizendo: Moisés, meu servo, está morto. Prepare-se agora e passe este Jordão, você e todo este povo, e entre na terra que eu vou dar aos filhos de Israel. Irmãos, aqui é um momento muito importante, crítico e poderoso da história do povo de Israel, e consequentemente da história, da nossa história também, da igreja, dos filhos de Deus. Moisés, bola de fogo, né? Falava com Deus como se falasse face a face com um amigo. Moisés, usado para libertar o povo do Egito. Moisés, que com 80 e poucos anos foi ousado nas mãos do Senhor. Moisés, que trouxe a lei, né, do Senhor. Tantas coisas, homem que foi usado para abrir o mar vermelho, tantos milagres, tantas coisas sobrenaturais. E aí ele morre. Como todo ser humano, né? Se você não for transladado, ou se Jesus não voltar, você vai morrer, né? Elias, Enoque não viram a morte, mas tantos outros homens, todos viram a morte, e Moisés também. E ele, quando morreu, quando Deus o levou, ele tinha acabado, pelo menos na visão de Deus, sua missão. Chegou Moisés: olha, o que eu queria que você fizesse, você fez, né? Sobe, acabou. Até porque o protagonista da história nunca vai ser o ser humano, sempre será Deus. Então a parte de Moisés foi feita, mas a história continua, né? O plano principal continuou sendo desenvolvido e ainda está sendo desenvolvido, né? A salvação chegou, mas Deus ainda continua sendo o protagonista da história, controlando, salvando vidas, abençoando, fazendo milagres, se revelando para pessoas. Ele é o protagonista. Mas chega num momento em que Moisés, uma grande personalidade, morre. Só que a jornada, né, para a terra prometida não havia acabado. O povo havia saído do Egito, passado pelo deserto, e agora Moisés morre. E Josué, como nós lemos aqui, era o auxiliar, um braço direito, general de guerra. Josué é um homem valente, um daqueles que falou assim: não, nós vamos estar com Deus aí, rapaz. Ó, eu e minha casa vamos servir ao Senhor, não vamos arregar daqui não, nós temos fé, Deus é poderoso. Um homem que tinha um olhar no Senhor. Mas aí Deus chega para ele e fala assim: ô Josué, deixa eu falar um negócio com você, você foi promovido. Josué nem pediu para isso, ele nem estava entregando o currículo, ele nem fez prova, mas caiu nas costas dele, no colo dele, foi para a mão dele. Deus chegou para ele e falou assim: ó, você foi promovido, agora você vai ser o 01, pelo menos terreno, né? 01 é o Senhor, mas nos homens você vai comandar o povo agora. Você vai liderar o meu povo. E outra, não é simplesmente liderar, não é simplesmente gerir. Você vai atravessar o Jordão e vai entrar na terra prometida com o meu povo. Irmãos, a gente nunca vai ter noção do que Josué passou nesse momento. Primeiro, olhar para trás e pensar assim: eu estou substituindo Moisés, pô. Eu estou substituindo um cara assim que, caramba, esse era o cara. Falando como ser humano, né? Humanamente falando, assim, ele, poxa, tinha intimidade com Deus que esse cara tinha.
conversava com o Senhor, né? Experiências com Deus. Eu vou substituir esse cara. Aí você pensa na cobrança dele mesmo, de Josué, a comparação, os medos, as inseguranças. Como é que o povo vai me tratar? Será que o pessoal vai me seguir? E será que eu vou vacilar? Será que eu vou dar conta? Aquela confusão de sentimentos. Ser humano, normal. Por mais que Josué fosse um guerreiro, um valente, era ser humano, tinha suas limitações também, tinha suas fraquezas. Tanto que nesse texto, por 3 vezes, Deus chega para Josué e fala assim: rapaz, estou contigo. Eu estou contigo, eu vou com você, porque Deus sabia que a missão era pesada. Só que ele olha para frente. Além dele ter que substituir um homem como Moisés, ele olha para frente e ele vê um povo, milhões de pessoas, mais de 2 milhões de pessoas. Ele vê uma terra para ser conquistada, e não era simplesmente chegar, né? Ou escolher um local, não. Tinha que lutar. Tinha que travar batalhas. Era o desconhecido. Era uma missão realmente muito desafiadora e ousada. Há momentos nas nossas vidas que a gente assume responsabilidades. Esses momentos sempre chegam para a gente. Viver, crescer, amadurecer, existir é isso. Assumir responsabilidades, evoluir, aprender novas coisas, amadurecer. Momentos em que coisas da vida acontecem, como um casamento, assumir uma responsabilidade, ter um filho, passou a trabalhar, estudar, ser um cidadão, responsabilidades. E há momentos em que Deus também nos chama para assumir responsabilidades. Deus chega para você, chega para mim e fala assim: ó, agora eu quero você assim, liderando, pastoreando, discipulando, ensinando, cuidando, pregando o evangelho, orando por pessoas, abraçando pessoas, sendo um cristão. Que baita responsabilidade. Josué, ele passou anos aprendendo com Moisés, anos vendo a manifestação de Deus, o movimento do Senhor através da vida de Moisés. E agora Deus chega para ele e fala assim: Josué, entra em campo, é a tua hora. Só que ele não entrou em campo no amistoso, ele não entrou em campo assim naquele jogo treino, ele entrou em campo na final do campeonato. Ó, é a final, vai ter uns pênaltis para bater aí, e tu vai ser o cara da decisão. E isso acontece com a gente. Se não aconteceu, vai acontecer com a sua vida. Eu e você, nós vamos ser chamados por Deus para entrar em campo. E talvez você não perceba, porque você esteja esperando assim: não, vai ser uma grande liderança, vai ser a presidência de uma igreja, eu vou ser um grande missionário. Não, talvez Deus hoje ainda, quando você for embora para casa, Ele vai falar o seguinte: ó, você vai entrar no Uber. Aí você entrou no Uber, o Espírito Santo vai falar contigo assim: ó, entra em campo, fala para ele de mim. Talvez amanhã tu vai chegar no teu trabalho, uma reunião lá, alguma coisa, o Espírito Santo vai falar contigo assim: ó, entra em campo, chuta que é gol, pô, né? Pode ir, fala o que eu estou mandando você falar. Ó, ora desse jeito. Talvez alguém vai fazer alguma coisa na tua família, na célula, e uma voz do Espírito Santo vai falar assim: ei, exorta, isso não é da minha vontade não, entra em campo, é você, estou te chamando. Isso acontece com a gente. O problema é que às vezes o jogo está rolando, você está no banco de reserva e você está vendo TikTok, vendo Instagram, você está pensando em outra coisa, né? Você está com a tua cabeça em outro lugar. O jogo está na tua frente, o jogo da vida está acontecendo, o espiritual está acontecendo, as coisas estão acontecendo, mas você está desatento com aquilo que é mais importante. O que essa experiência aqui de Josué ensina para a gente? Primeiro, entrar em campo é aceitar que uma nova estação chegou. Algo novo vai acontecer, pô. Josué era general, pô.
Josué era homem de batalha, ele ficava lá no fronte, ele ia lá batalhando, espada na mão, comandando, vem para cá, vai para lá, e esforço físico. Agora é uma nova estação. Agora ele sai do operacional, vai para o estratégico direto, ou então ele estava ali no tático, né? Estava comandando pessoas ali, ó, vai para lá, é aqui e tal. Ele vai para o estratégico, ele vai para a liderança, uma nova fase. Talvez isso vai acontecer com você logo logo. Você não é uma pessoa que estava com um nível na sua empresa, na família, numa reunião de amigos, e ó, agora a gente depende mais de você. Você vai ser alguém de comando, vai ser alguém de mais responsabilidade. Ou então, como eu falei, você era solteiro, assumiu agora uma responsabilidade, casou, uma nova fase. Um filho chegou, ó, se mudou. Alguma coisa que vai acontecer, talvez na igreja, alguém vai olhar para você e falar assim, ó, Deus está te chamando. Vamos assumir essa responsabilidade, vamos abrir a tua casa para uma célula, vamos ser líder de célula. O que você acha de fazer uma casa de fé? Entra em campo, é uma nova fase. Você não se batizou ainda não? Vai para o batismo. Começa na escola bíblica, vamos começar a ler Bíblia, vamos começar a entender que há fases que Deus quer que você passe e avance por elas. Talvez seja um momento em que você já está vivendo e você não se deu conta que é uma nova fase da vida, e nova fase da vida precisa de novas atitudes também. Há momentos em que Deus diz assim, ó, agora é a sua vez de liderar, agora é a sua vez de discipular, agora é a sua vez de assumir o ministério, é a sua vez de tomar decisões. Nós não podemos viver até Jesus voltar nas costas de outras pessoas. Não, ó, tá tranquilo. Agora mesmo ali, eu estava respondendo mais cedo uma pessoa, uma dúvida bíblica, tal. Benção demais, eu adoro responder dúvida bíblica, porque eu cresço também, né? Eu lembro das coisas, e é bom que eu fico feliz que a pessoa está estudando Bíblia, então ótimo. Mas eu quero que essa mesma pessoa que está me perguntando sobre a Bíblia, ela passe a me perguntar coisas mais difíceis ainda, porque outras pessoas vão perguntar para ela aquilo que ela me pergunta hoje. Você entendeu? Sim ou não? Ela vai continuar pedindo ajuda, mas agora ela também vai ajudar outros. Nova fase, amadurecimento, chega de leitinho, agora é comida sólida. Se eu e você não estivermos avançando em fases, a gente não está entrando em campo. A gente foi escalado, Jesus já falou o nosso nome, teve festa, hein? Quando Jesus falou o nosso nome, teve mais festa quando falou o nome do Neymar. Sabe por quê? Porque a Bíblia diz que tem festa no céu quando o pecador se arrepende. Teve muito mais festa. Né? Falou lá o nome do Felipe, né, Felipe? Felipe está escalado para o céu. O céu todo entrou em festa. Mas talvez a gente não esteja assumindo ou entrando nas novas fases que Deus tem para a gente, na família, na saúde, no trabalho, carreira, na empresa, no ministério, na relação com Deus. Não desperdice tempo. Entre em campo, viva as fases que Deus tem colocado para você, em nome de Jesus. Segundo lugar, o que a gente aprende aqui com essa experiência de Josué? Em momentos decisivos, entrar em campo é assumir responsabilidades maiores e entender que com responsabilidades maiores vem expectativas maiores também. Expectativas não só suas, mas das pessoas ao seu redor. Pensa em Josué. Quem era amigo de Josué, torcia pela vida dele, deve ter falado assim: Josué, estou contigo, irmão. Cara, o negócio vai ser brabo, vai ser difícil, né? Mas ó, estou contigo. O Deus de Moisés vai ser o mesmo Deus de Josué. Nós vamos cantar o hino da vitória. Você vai arrebentar, meu irmão. Vou orar por você, ó. O círculo de oração aqui já botou o nome de Josué. Moisés já foi retirado, já está no céu mesmo. Então agora é Josué. E os caras abraçaram Josué e vamos Josué. Mas deve ter tido uma galerinha ali que deve ter falado assim: ih, sei não, hein? Josué, esse não é nome de líder, né? Josué, acho que é fraco, né? Moisés é um negócio mais. Vamos ver, né? Vamos ver. Vamos dar 3 meses aí para ele. Deixa os 100 dias de governo. Muita gente deve ter falado assim: rapaz, Josué, né? Sei não, mas vamos ver. A gente
meio que desanimamos um pouquinho, mas a gente confia em Deus, né? Muita gente deve ter colocado um peso em cima de Josué, e talvez ele mesmo. A questão aqui é que ele tinha um desafio enorme mesmo. Tantas coisas que ele tinha que fazer, mas uma coisa era certa. Deus falou com ele assim: ó, as suas expectativas têm que estar em mim e no que eu vou fazer. Eu estou contigo. Você tem que olhar para Moisés e para o que eu fiz com Moisés e falar assim: ah, eu quero que o Senhor faça comigo a mesma coisa, ainda mais. A responsabilidade de quem passa de fase, quem assume, né, novos momentos, tem que ser a primeira responsabilidade, é contar com Deus para todas as coisas. A primeira atitude é essa, é dizer o seguinte: eu dependo do Senhor, o desafio é grande mesmo, mas a minha expectativa vai ser em ver a manifestação do Senhor. A minha expectativa será que a manifestação do Senhor vai cobrir ou vai tampar as minhas brechas, as minhas limitações vão ser supridas, porque o Senhor vai me ajudar. Ser pai, por exemplo, é uma responsabilidade. Cadê o Tony? Tá com o Hammer aí, ó. Ser pai, por exemplo, é uma responsabilidade. Ai de mim se eu quiser ser pai, um bom pai, e não contar com a ajuda do Senhor. Primeiro, a minha filha está na escola, não tem como cuidar lá, né? Não tem como fazer nada, ela está na escola. Segundo, ela tem uma mentalidade, eu tenho a minha. Ela tem uma personalidade, eu tenho a minha. Ela tem um modo de pensar, eu tenho o meu. Preciso do Senhor para equalizar esse negócio aí. Eu preciso do Senhor para unir os pensamentos, para suavizar alguma coisa que ela entenda de mal, sabe? Para eu também procurar sabedoria, né? Para falar com ela. Preciso de Deus. Eu não tenho bola de cristal, não leio pensamentos, né? Não estou na fase que ela está. São muitos desafios, preciso do Senhor. A minha expectativa em ser pai é depender do Senhor para todas as coisas, depender do Senhor para dar um conselho sábio, depender do Senhor para orientar, depender do Senhor para saber, tem que dizer não. Porque se depender de mim, se a minha expectativa for que eu vou estudar, eu vou conseguir, vai ser na força do meu braço, eu estou lascado. É assim com a sua liderança, com você como empresário, um diretor, um chefe, sabe, o pai de família, a pessoa que organiza a limpeza, a pessoa que serve um cafezinho. Tudo que você faz na vida, se você não entender que essas novas fases vêm com responsabilidade e a sua expectativa precisa também aumentar, você corre o risco de não aproveitar essas fases, de não usar bem ou não entender o que é essa responsabilidade e não esperar do Senhor que Ele realmente faça algo grandioso na sua vida. Entrar em campo significa dizer: Senhor, eu assumo a responsabilidade daquilo que o Senhor colocou nas minhas mãos. Vou fazer da melhor forma possível. Eu vou dar o meu melhor, mas eu vou garantir que o meu joelho esteja dobrado, para que o Senhor esteja me abençoando em todos os momentos dessa minha liderança. E em último lugar, o que essa experiência de Josué que nos ensina? Entrar em campo é de fato confiar que Deus está conosco, não somente para nos abençoar, mas para que Ele continue sendo o centro das atenções e o plano dele seja executado. Imagina Josué, né, chegando diante do povo. Aí Josué chega e fala assim: ô povo, quero ser um bom líder, né? Quero escutar vocês. Quero escutar vocês aí. O que vocês têm para dizer sobre a liderança de Moisés? O que foi bom, o que foi ruim? Quero construir uma liderança generosa. E a gente pode mudar alguns planos aí. Deus deu essa liberdade para ele. Deus falou para ele fazer algo desse tipo. Deus falou com ele assim: ó, cara, tá contigo. Teus anos de estudo aí, as faculdades que você teve, né, sua competência, agora é contigo. Lidera o povo aí, eu vou estar te abençoando. Não, Deus falou com ele assim: ó, como eu fui com Moisés, eu vou ser contigo. Como eu abençoei Moisés, lá no versículo 5 ele fala: como fui com Moisés, assim serei com você.
E nesse capítulo 1 ele fala, quer o segredo? Interessante que Josué tinha formação militar, tinha conhecimento, tinha notoriedade. Deus deu o segredo para ele, falou assim, pega a palavra, estuda a palavra, medita a palavra, pratica a palavra, pronto, você vai ser bem sucedido. Deus não falou assim, cara, treina toda segunda, quarta e sexta, sabe, compra armas novas, é o seguinte, estratégia nova. Não, pega a palavra, estuda a palavra, medita na palavra, pratica a palavra, e você vai ser bem sucedido. Sabe por quê, gente? Porque dessa forma a glória vai toda para Deus mesmo. Não tem como. Alguém vai chegar para você depois de um tempo e falar assim, uau, como você foi bem sucedido nessa tarefa. E você vai falar assim, cara, é Deus, pô. Mas o que você fez diferente? Talvez a diferença foi que eu segui a Deus, que eu busquei o Senhor, que eu orei ao Senhor, que eu li a palavra do Senhor, eu meditei na palavra do Senhor, eu pratiquei a palavra do Senhor. Talvez essa foi a diferença. E foi a grande diferença. Josué, ele não precisava imitar Moisés, ele só precisava depender de Deus, porque Deus falou com ele, eu vou estar com você, e eu vou ser o comandante do meu povo, o pastor do meu povo, você o presidente do meu povo, você o general do meu povo, eu vou liderar o meu povo. Fique tranquilo. Talvez você seja uma pessoa que fale para si mesmo assim, olha, eu não sou tão preparado, mas como é que isso caiu nas minhas mãos? Poxa, mas Deus foi escolher a mim, caramba, dentre tantas pessoas sou eu, sabe? Mas eu tenho vergonha, não sei falar, mas eu sou meio esquisitinho assim, e será que as pessoas vão me ouvir e tal? Você pode dar a desculpa que quiser, mas Deus fala contigo o seguinte, ei, eu estou contigo, pô. E não é sobre você, é sobre mim. Não é sobre o que você pode fazer, é sobre o que eu vou fazer. Não é sobre uma conquista sua terrena que passa, é sobre o meu plano que é eterno. E a gente às vezes perde de desfrutar, de surfar grandes ondas com o Senhor, porque a gente fica preocupado em coisas que a gente quer conquistar, enquanto Deus fala assim, cara, só dependa, olha para mim, eu estou contigo, que eu vou fazer tudo. Assuma a sua responsabilidade. Creia que sem preparo humano ou com preparo humano, quem faz é o Senhor. Tem expectativas de que o Senhor será glorificado, honrado, e algo tremendo vai acontecer. E viva a nova fase que Deus vai fazer você viver. Aproveite, entre de cabeça, dê o seu melhor, mas leia a palavra, medite na palavra, pratique a palavra e entre em campo, entendendo que essa nova fase da vida não é sobre alguém que partiu, não é sobre um buraco, uma lacuna, porque alguém tropeçou, porque alguma coisa aconteceu. É porque Deus te chamou, é porque Deus quis te colocar lá, é porque Deus te deu essa família, é que Deus colocou você nesse condomínio, Deus colocou você nessa empresa, Deus colocou você com esses amigos, Deus te colocou lá. Então entre em campo, faz a tua parte, dependa do Senhor, glorifique o Senhor, creia no Senhor e viva aquilo que Deus quer que você viva. Nós estamos aproveitando a Copa, mas Deus não nos chama para ocupar uma plateia somente para assistir um jogo, assim como Deus não nos chama somente para ocupar a plateia da vida, e às vezes é a plateia da vida dos outros, porque você fica vendo a vida dos outros, mas Deus tem uma vida para você entrar em campo e você fazer a sua parte, porque o time vai ganhar. Deus só quer te perguntar se você quer entrar em campo ou não. Amém? Vamos entrar em campo? Baixe sua cabeça aí, feche seus olhos. Quero fazer uma oração por você. Qual é a fase da vida que você está vivendo em que você talvez está sentindo algum desconforto?
em que você talvez não está entendendo o que Deus colocou lá. Talvez você não teve coragem ainda de entrar nessa fase, de tomar posse, sabe? Ou você entrou já, mas você não está entendendo. Quero orar por isso agora, porque Deus nos chama para entrar em campo, no jogo da vida, nas disputas, nos embates. E às vezes o campo é pesado, às vezes o jogo está com um tempo chuvoso, às vezes tem algumas coisas que complicam, o time adversário está pressionando e dá medo mesmo. Mas Deus só fala para a gente o seguinte: ei, assuma a responsabilidade, se coloque em campo, creia em mim, dependa de mim, viva essa fase intensamente, mas não desesperadamente, não irresponsavelmente, mas viva. Não olhe para trás, olhe para onde Deus quer te levar e viva o que Deus quer que você viva, em nome de Jesus. Pai amado, nós te louvamos hoje e nós adoramos o teu nome. A Copa do Mundo não é mais importante que o Senhor, um jogo não é mais importante do que o Senhor, mas nós nos alegramos em poder nos reunirmos aqui e celebrarmos, brincarmos, porque somos uma família. Mas que essa palavra possa ter entrado em nossos corações e que nós possamos olhar para cada parte das nossas vidas, os momentos que vivemos, e nós possamos entender que se estamos vivendo uma nova fase, se há uma porta aberta para um novo momento, se há um chamado para alguma liderança, para alguma fase de vida na família, para um novo momento, um novo local de moradia, para um novo relacionamento, uma nova amizade, uma nova estação, que nós vivamos isso na tua dependência, que nós possamos confiar na tua mão, guiando, protegendo, livrando, orientando, porque a chave é ouvir a tua palavra, ler a tua palavra, praticar a tua palavra e depender do Senhor em todas as coisas. Nós louvamos a ti, Pai, e nós pedimos que saiamos daqui hoje felizes, independente se o Brasil ganhar ou não, felizes, porque temos o Senhor e sabemos que no Senhor e com o Senhor seremos bem-sucedidos em todas as tarefas e todas as coisas que fazemos. Oramos em nome de Jesus Cristo. Amém. Dá uma salva de palmas aí para o Senhor.